Depois que o meu pai faleceu, a minha mãe falou que não queria mais ninguém na vida dela, que iria se dedicar só aos filhos, né? E daí ela começou a trabalhar cada vez mais, né, para manter eu e os meus irmãos. A minha mãe, ela tinha 3 lojas, porém em uma ela ficava diariamente e as outras ela administrava. Nisso, com o passar do tempo, eu vi a minha mãe dando risadas na frente do notebook, conversando, e eu não sabia com quem ela estava conversando. Ela também nunca deu essa brecha ou essa liberdade para que os filhos perguntassem. A minha mãe, em relação a isso, ela era uma pessoa muito fechada, não falava muito sobre a vida dela para os filhos, né? Com o passar dos tempos, a minha mãe chegou para mim e falou assim: olha, vem um amigo meu aqui de fora, ele vai passar alguns dias aqui em casa, né? Porque ele tem uma questão para resolver aqui na nossa cidade. Tá bom? Quem sou eu para falar não, né? Ela é minha mãe, dona de tudo, e daí ele veio. Só que ele estava tendo um relacionamento virtual com a minha mãe e eu não sabia de nada e ela também não me falou nada. Eu acho que ela ficou com medo da nossa reação e para ela preparar a gente, ela trouxe ele para dentro de casa como que fosse um amigo que teria algo para resolver na cidade. Então, ele veio e ficou. Aos poucos as coisas começaram a mudar. Ele tomava café só com ela, ele almoçava só com ela, né? Por início, nem trabalhando ele estava. Ela começou a ter uma carga horária bem maior do que ela tinha. Antes ela tinha horário para chegar em casa. Depois que ele veio morar na nossa casa, ela passou a trabalhar mais, porque as despesas aumentaram. Eu via que ela estava comprando umas coisas, por quê? Porque ele comia, ele tomava banho, a conta de energia vinha mais caro, né? Ele passava muito tempo também acessando a internet, entre outras coisas também, né? Mas enfim, nós como filhos não falava nada, a gente ficava só quieto e observava. Ele começou a levar a gente para a escola, né? Eu na minha fase da adolescência e os meus irmãos também. Enquanto isso, a minha mãe trabalhando. Passou um ano e nada desse homem ia embora. E só vivia dentro de casa, não procurava trabalho, não resolvia nada e só dentro de casa. Até um dia que eu cheguei assim do nada, minha mãe nem esperava. Eu vi eles dando um selinho na sala. Olhei assim, né? E daí já me retirei, porque a minha mãe nunca deu o tipo de liberdade para o filho perguntar ou se aproximar. Só que ali eu cheguei de surpresa, ali eu percebi que a minha mãe estava namorando com esse rapaz. A partir daquele momento, né, eu já falei para os meus irmãos, depois ela chamou a gente para conversar, falou que estava na hora dela viver com uma outra pessoa, ter uma outra pessoa na vida dela, que o pai da gente já se foi, que ele gostaria que ela fosse feliz, né? A gente tá bom, mãe. A senhora pode fazer o que a senhora achar melhor, né? Enfim, só que o pior estava por vir. E ela não sabia. Por quê? Porque ela conheceu ele pela internet, não chegou a conhecer a família dele e já colocou ele dentro de casa. Entende? Sem saber a origem dele, de onde ele vinha, o que ele fazia, com o que ele trabalhava. E isso foi um erro. Porque quando ele entrou dentro de casa, eu não via ele trabalhando. Na realidade, ele só ficava dentro de casa. E a minha mãe que trabalhava. Um certo dia, eu estava no meu quarto, ele chegou, sentou do lado de mim na minha cama e falou assim: eu vou assistir um filme aqui junto com você. E deitou na minha cama. Eu levantei da minha cama rapidinho. Eu digo: na minha cama não, se você quiser você vai ficar lá na sala, assiste lá, mas aqui no meu quarto não, aqui é privacidade minha. Eu já na fase da adolescência não iria aceitar ninguém no meu quarto, eu nem aceitava os meus irmãos, né? E daí ele falou: eu vou ficar aqui, e colocou o filme e ficou lá. E eu fui falar pra minha mãe e a minha mãe foi contra mim. Falou: e o que era que tinha ele assistir um filme só porque ele sentou na sua cama, entende? Um certo dia, gente, era 3 horas da manhã. Eu percebi que uma mão estava passando por cima da minha roupa. Era ele, gente. Eu abri os olhos e falei: vou falar pra minha mãe. Menino, ele abriu a porta do quarto e saiu. Eu fui falar pra minha mãe. Sabe o que foi que a minha mãe falou? Você que não quer que eu seja feliz. Você acha que eu ia ficar toda a minha vida
sem arrumar uma pessoa? O seu pai já se foi, eu mereço ser feliz. Bem assim, eu olhei assim, eu digo, mas não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando que o seu marido entrou no meu quarto e tava passando a mão em mim no período da madrugada. Ela não acreditou em mim. Até que aconteceu, gente. Aconteceu de verdade. E eu via que não tinha como falar nada pra ela. Eu digo, vou fugir de casa porque eu não posso confiar na minha mãe. Certo dia, eu fui lá, conversei com a diretora da escola. E falei, olha, ele fez isso, isso e isso. E eu falei pra minha mãe. E a minha mãe não acreditou. Aí chamaram o conselho tutelar, porque eu tava na fase da adolescência, mas eu ainda não era adulta, né? Chamaram o conselho tutelar e eu contei tudo. E daí as autoridades foram lá na loja da minha mãe e levaram ela na hora, gente. Ela pagou o preço pelo que aconteceu comigo. E ele também. Se ela tivesse me escutado antes, não teria acontecido. Mas eu procurei ajuda. Porque eu já não estava aguentando mais aquela situação. Dentro da nossa própria casa, eu não poder estar no meu quarto segura porque ele já chegava. Ele quem controlava tudo. A realidade é bem essa. Fica alerta para mãe, papais, cuidado com os seus filhos. Deixa os seus filhos bem alertados em relação a tudo. Não tá fácil.